Salve, salve, rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo. Será que teremos Vini Júnior na Premier League? Meu amigo, isso aqui é muita grana e papo de mudança de vida, hein? Antes da gente ir pro vídeo deixar os créditos e agradecimento aqui no canal da Jovem Pan Esportes, bora ver o que o Mauro César e o Pilhado falaram. Bora pro vídeo, rapaziada. E bizarra também é a proposta que o Arsenal tá fazendo pelo Vinícius Júnior, hein? Eu tava vendo, cara, 430 mil euros, eu acho que por semana, dava cerca de 12 milhões de reais por mês a proposta salarial que o Arsenal tá fazendo pro Vinícius Júnior. É muito louco, é muito louco. Ele já teve um baita interesse do futebol árabe, né? Agora tem esse interesse do Arsenal, porque uma coisa é você ir para a Arábia, desaparecer. A outra coisa é você ir para a Inglaterra para ganhar uma fortuna, né? Só que parece que o Real Madrid, né, já convenceu o Vinícius Júnior de ficar. O Vinícius Júnior tem o interesse de ficar no Real Madrid. É o interesse, inclusive, do staff do Vinícius Júnior. Mas é absurdo, né, Flávio? O nível a que tá chegando, os valores do futebol. O cara recebeu uma proposta para ganhar 430 mil euros por semana. Por semana. É loucura o que virou futebol, e é o Vinícius Júnior de novo despertando aí interesse de clubes não só na Arábia, mas na Europa, né, Flávio? Ele tá de férias agora, tá? O Vampeta que gosta, tá de férias com a Virgínia lá na Jamaica, tranquilo, escutando Bob Marley, só que tá lá tranquilão, vendo o dinheirinho surgindo nas nuvens, Flávio Prado. Eu acho que os jogadores têm que aproveitar esse momento, mas isso vai ter um momento que vai ter que dar um basta, porque vai acontecer uma explosão generalizada no futebol, né? Porque os valores realmente são impressionantes. O Vinícius é muito bom jogador, mas será que ele leva público suficiente ao estádio para pagar um investimento desse? É muito pesado, né? Mas, enfim, o Arsenal tá animado, voltou a ganhar uma Premier League depois de muito tempo, mas eu não acredito, não. Eu acho que o Real Madrid vai renovar com ele. Não há uma demonstração de que o Real Madrid queira fazer qualquer movimento de negociação com o jogador, não. O Arsenal está fazendo a parte dele, mas realmente acho que, pelo menos por enquanto, o Vinícius deve renovar. É que eles estão conversando faz tempo, antes da Copa já estavam conversando e tal, então a coisa ficou um pouquinho mais complicada, e aí abriu brecha para que se tivesse esse tipo de especulação ou até de alguma proposta, de alguma conversa. Mas, a princípio, eu acho que o Vinícius vai continuar no Real Madrid, sim. Ele é um jogador que ainda tem muito a dar para o clube. E além disso, nesse momento o Real Madrid, né, ele enxerga que o Vinícius Júnior seja também um trunfo comercial, né, para o clube. Comercial, porque ele foi transformado em um dos principais alvos, né, ativos comerciais do clube espanhol. O clube possui cerca de 50% dos direitos de imagem do atacante, acordo estabelecido na renovação contratual assinada em 2022. Para tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Arsenal, teria que pagar o atual valor de mercado do Vinícius Júnior é de 140 milhões de euros, aproximadamente 810 milhões de reais. Ou seja, Mauro César Pereira, Vinícius Júnior, muito valorizado, né? E numa boa, apesar dele não ter batido o pênalti, eu cobrei que ele tivesse batido, eu acho que ele deveria ter batido, a Copa foi positiva para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior jogou bem a Copa do Mundo. É claro, ele não pode jogar sozinho na seleção brasileira. Você acha que pode até ter valorizado, Mauro, o Vinícius Júnior nessa Copa do Mundo pelas atuações que ele teve, pelas participações em gols? E outra, Mauro, um brasileiro muito valorizado e o outro segue sendo desvalorizado, né? Que é o Endrick. Porque, pelo jeito, o Mourinho não faz questão que o Endrick fique no Real Madrid. Foi isso que eu vi hoje nas notícias aí das redes sociais na Espanha, porque ele acha que o Gonçalo Garcia tem características diferentes dos outros jogadores que ele tem no ataque. Se o Endrick não ficar no Real Madrid agora, aí eu acho que ele tem que desistir mesmo do Real, Mauro. Buscar o caminho dele. Bem, se um técnico decadente como José Mourinho não quer o Endrick, que bom pro Endrick, né? Que ele encontre o caminho dele, ele que é um ótimo jogador em outro lugar. José Mourinho no Real Madrid é um negócio inexplicável em 2026, né? Muito bem.
Na temporada passada ele estava no Fenerbahçe sendo eliminado pelo Benfica na fase preliminar da Champions, lembra? Aí ele foi para o próprio Benfica também, não deu em nada, enfim. E agora seguiu aí para o Real Madrid, numa estranha contratação, realmente não consegui entender. Sobre o Vinícius, a Copa acho que ajudou um pouco, mas ele nem precisa disso, já está num patamar que, mesmo que fizesse uma Copa ruim, e discordo com relação ao pênalti, né? O que você defende seria uma anarquia, porque o senhor Carlo Ancelotti definiu que o batedor de pênaltis entre os jogadores que estavam em campo seria o Bruno Guimarães. 13 minutos de jogo. Como é que você vai chegar e falar assim, olha, quem ia bater essa porra sou eu? Não é assim. O técnico determinou. E mais, o Vinícius não é grande cobrador de pênalti também, não. Se fosse ele que seria o encarregado, o Ancelotti sabe disso, que trabalhou com ele. Ele não é um bom batedor de pênalti. Aliás, até tem uma tese do Arnaldo Ribeiro que eu acho boa. O jogador, quando chega no patamar do Vinícius, se ele não bate pênalti bem, ele tem que começar a bater, aprender a bater bem. Tem que virar um bom batedor. Por quê? Em momentos difíceis, você espera que o grande jogador assuma essa posição. Mas ele tem que se preparar para isso. Agora, se o técnico escalou um outro para bater, ele não pode chegar na hora lá. Se fosse final de jogo, até entendo. Final de jogo, é o último lance da partida, momento dramático, você chegar no colega e falar, cara, como é que você está? Você está bem para bater? Está bem de cabeça? Está confiante? Se o cara der uma pipocada, pô, não sei, quer que eu bato esse negócio aí. Aí é diferente. Mas no começo de jogo, não tem como, cara. Seria uma atitude de total insubordinação ao técnico. Você atropelar um companheiro para bater um pênalti, pareceria vaidade, dono do time. Não pode fazer isso. Não pode. Eu sou contra isso. Aliás, eu acho um absurdo quando o treinador deixa o jogador definir quem bate o pênalti. Isso é função do técnico. O técnico define quem bate escanteio pela direita, pela esquerda, falta de média distância, falta que vai cruzar na área, falta direta, falta frontal, né? O técnico define isso tudo. Quem sai jogando, qual volante que baixa para receber no meio dos zagueiros ali, ele define tudo. É o pênalti, ele não define nada, não. Tem que definir. Quem bate é o Manuel, se não tem o Manuel é o Joaquim, tem o Joaquim é o Pedro, não tem o Pedro é o João, tem o João é o Vinícius, e assim vai. Agora, é claro que existem situações no jogo, mas é o começo de jogo. Começo de jogo. Então, não tinha como ali. E poderia bater e perder também. Aí nós diríamos o quê? Pô, viu? Atropelou o colega e perdeu o pênalti, o Brasil foi eliminado. Hein? Então, acho que isso aí não. Ele fez uma boa Copa, o time jogava em função dele, ele que tinha que responder, ele respondeu. E até deu o passe para o Endrick, né? Que poderia ter feito um gol, que poderia ser um gol de classificação do Brasil ali naquele momento, que apontasse para a classificação do Brasil. Mas eu acho que o Arsenal tenta, nesse momento, dar um passo adiante e se colocar no patamar dos grandes do futebol europeu, não só pelos resultados, mas também no mercado e tendo um jogador de primeiríssimo time, né? Da primeiríssima prateleira, né? Para ele seria bem legal, hein? Jogar uma Premier League. Seria bem legal, seria um desafio muito interessante. Profissionalmente, olha, não sei se vale a pena continuar no Real Madrid, nessa tentativa e erro, uma temporada ruim, e agora com o Mourinho, sei lá o que vai sair. Mourinho sempre quer ser mais estrela que todos os jogadores. Não sei não, cara. Acho que o Arsenal seria bom para ele, hein? Pensando aqui, lógico, depende de questões financeiras. Agora, a grande questão, o contrato dele está se afastando, chegando ao final, e é o momento de explorar isso aí, né? Tem um ano, né? Tem mais um ano. Livre, Daqui a 6 meses ele pode assinar livre. Então o Real Madrid ou paga o que ele quer, ou ele pode ir embora. Então é um momento importante que ele pode dar as cartas. E os sauditas não voltaram ainda, né? Vai que os caras vêm a carga daqui a pouco também. E agora eles contrataram um jogador de lado, né? O Diamondé, pagando um caminhão de dinheiro, né? E isso aí pode ser que seja uma boa sinalização também, que possa negociar. Porque daqui a 6 meses pode chegar e falar, Vinícius, eu não vou contratar você ao Real Madrid, não. Eu vou te dar essa montanha de dinheiro aqui, é só para você. O que eu ia pagar para o Real Madrid, eu pago para você. Ou parte do que eu pagaria para o Real Madrid, eu pago para você. Aí vira uma quantidade de dinheiro absurda, negócio indecente, né? Não vou nem falar em números, que eu não consigo. Não precisa nem ir para a Arábia. Com isso aí, com essa caixinha de entrada, né? Mauro, claro. Mauro, 810 milhões de reais. Então, é um negócio muito sério, né? É um negócio bem sério. Mas acho que profissionalmente para ele poderia ser bem interessante. No Real, ele já fez tudo o que fazer, né? Já foi eleito nesse negócio da FIFA, fez gol em 2 finais de Champions, foi campeão, já ganhou todos os títulos. Ele pode fazer uma trajetória até o final do Real e tal, encerrar a carreira lá, ou voltar já veterano para encerrar no Flamengo, pode fazer um monte de coisa. Mas jogar uma Premier League, isso aí é um negócio bem desafiador para ele, bem interessante, profissionalmente, né? E jogar no campeão, no momento em que a Premier League não tem dono, tá? Porque o dono da Premier League era o Guardiola.
Não ganhou o último campeonato, ok, acontece. Passou por uma grande reformulação o Manchester City e ele ficou em segundo lugar. Mas em condições normais, quem dominou foi o Guardiola, consequentemente o time que ele treinava. Sem o Guardiola, é meio barata voa isso aí, irmão. O Arsenal campeão, o United melhorou, o Chelsea agora investindo até em jogadores mais experientes, tentando mesclar, o Manchester City com o Maresca, o novo técnico, né? É difícil saber quem vai ser dominante. Vai ser o Arsenal de novo, o Liverpool, né? Passando também por transformações. Quem vai ser o time dominante hoje na Inglaterra? É difícil saber. Difícil saber. O Arsenal surge como campeão, como um forte candidato, mas não sei se tem essa consistência toda para ser hegemônico como era o time do Pep Guardiola. Então, jogar essa Premier League poderia ser um desafio muito legal para ele. Mas acho também, como o Flávio, acho que ele vai acabar ficando no Real Madrid. Acho que o Real Madrid não vai querer perder essa queda de braço. Tem aquela questão, né? Quanto ganha o Mbappé, quanto ganha o Vinícius, de repente você tem que fazer uma composição para chegar no patamar igual ou próximo para os dois. Lembrando que o José Mourinho era o técnico do Benfica quando houve aquele episódio de racismo do jogador argentino Bresciani, né? Envolvendo o Vinícius. Era ele, né? Era o Mourinho. Era o Mourinho, ainda tem isso. Vamos ver como é que vai ser essa relação entre eles. E sobre o Endrick, eu acho que conta positivamente. O Mourinho não quer. Que bom pro Endrick. Sai do Real Madrid, vai para outro clube. O leque de 19 anos, bom pra cacete, pô, vai ficar nessa coisa de Real Madrid. Esse fetiche. Ah, Real Madrid, Barcelona, claro, são clubes gigantescos. Então, mas, cara, tem vários outros clubes legais na Europa. Eu lembro sempre do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, ele era ídolo no Liverpool. Um time, na época, o quê? 5 vezes campeão europeu, 6 vezes campeão europeu, não lembro agora quantos títulos tinha na época, né? Mas, enfim, dos maiores campeões, o inglês mais vezes campeão europeu. Time grande, de história, torcida fanática, estádio legal pra cacete, né? Pô, uma série de jogar a melhor liga do mundo. A reconstrução estava ali, encaminhada pelo Jürgen Klopp. Aí vem o Barcelona, faz uma proposta e o Liverpool fala, não vendo. Aí vem a segunda janela, 6 meses depois, eu quero tanto, 100 e tantos milhões, né? Agora eu vendo. Contratou Alisson e Van Dijk. Arrumou o time. Foi campeão de tudo depois. Ganhou o campeonato, ganhou a Liga dos Campeões, fez uma final com o Real Madrid que perdeu, 2, né? Então, o Liverpool dá um salto ali com o Salah, Firmino e Mané. E o Coutinho não participou. Foi pro Barcelona, que é esse fetiche de jogador brasileiro de ir pro Barcelona e Real Madrid. Não deu certo. Ele vagou por outros clubes, passou pelo Bayern e tudo, mas nunca mais foi o jogador que ele era no Liverpool. Aí eu lembro de quem? Michael Owen. Quando ele sai do Liverpool, ele fala, vim para o Real Madrid para ser campeão. Alguma coisa nesse sentido. Quem foi campeão europeu foi o Liverpool, naquela histórica virada 3 lá em Istambul contra o Milan. Ô, Mauro! O Liverpool foi campeão. E o Owen foi para o Real Madrid para isso. Não foi campeão. Ô, Mauro, o Mbappé, pô, é o maior exemplo. O Mbappé agora recentemente também. Ele saiu do PSG, o Hazard saiu do Chelsea, foi para lá, não deu certo. Mas o Mbappé ainda está escrevendo uma história, né? Ele vai continuar no Real Madrid e pode ganhar títulos. Esses acabaram não conseguindo. O Hazard saiu do Chelsea e acabou no Real Madrid. Se engordou, não sei se a comida, né? Porra, ele meio que se encheu, acho eu, né? Meio que ficou de saco cheio ali, não queria mais as obrigações. A gente vê, às vezes, ex-jogadores, quando viram técnicos ou comentaristas, ou simplesmente param de jogar, como eles engordam muitas vezes, né? Então, assim, às vezes o jogador ele passa por muito perrengue, cara, para manter o peso, cara, um atleta, né? Aí você vê o Hazard, como ele ficou gordo, ali ele já não queria mais, cara. Sério, ele era magrinho. Perdeu mobilidade. O maior driblador da Premier League todo ano era ele. O cara jogou pra cacete, pô. Aí ele chegou no Real Madrid e falou, agora ele vai arrebentar no Real Madrid, nas estrelas. Que nada, ficou meio balofinho ali. Cadê? Eu não quero tomar uma, quero comer uma paella. Eu acho que passa por aí. Tanto que depois não renovou mais o contrato, ele resolveu parar, já parou. Não ficou batendo carteira de ninguém também. Depois terminou o contrato, parou de jogar e foi tocar a vida dele adiante e vamos embora. Mas o Vinícius acho que seria bem legal ver ele na Premier League, né? Mas acho pouco provável também. Acho que o Real Madrid não vai querer deixar escapar nesse momento, né? E o Endrick é uma ótima opção para os clubes da Europa que buscam um jogador jovem, muito promissor, para ser trabalhado. Ele tem que ser trabalhado. Ele ainda é uma pedra bruta, sabe? Ainda não é um jogador pronto. Mas ele é muito, muito bom, tem muito potencial. Que ele tem a cabeça, a maturidade para evoluir. Evoluir normalmente e virar, de fato, o atacante que se espera dele. Agora, se o Mourinho prefere outro jogador, azar do Mourinho. Não, e é um absurdo, né? Você botar à frente do Endrick o Gonçalo Garcia, eu acho. Eu acho o Endrick muito mais jogador. Eu acho que tem sacanagem com o Endrick.
dentro do Real Madrid. E como o Mauro disse, o Mourinho está totalmente defasado. O Mourinho estava numa fase que ele só ia para clube mediano e não ganhava nada. Nada. E aí chega o Mourinho cheio de moral no Real Madrid, né? Já deixa claro que não quer o Endrick. Eu, se fosse o Endrick, eu concordo com o Mauro. Eu tentaria sair definitivamente do Real Madrid. Pô, tenta me vender, tenta fazer uma fortuna aí com meu nome, porque vai ter clube interessado, pô. O Endrick tem 19 anos. É um jogadorzaço, estava despontando na Liga Francesa, estava despontando na Seleção Brasileira até perder aquele gol cara a cara contra a Noruega, que, claro, foi criticado até por mim, e para mim, merecidamente. Mas é um baita jogador. É um moleque muito novo, é um moleque com a personalidade forte, é finalizador, tem força física, tem explosão. Cara, e não consegue ter chance no Real Madrid, pô. Para mim já tá começando a ser sacanagem, Flávio Prado. O que acontece com o Endrick no Real. Sacanagem. Aí tiram o moleque do Lyon, onde ele estava bem, onde ele estava entregando, onde ele estava fazendo gol, onde ele já estava adaptado, para agora quererem se livrar de novo do moleque. Olha, o Mauro citou uma frase que eu concordo. O Endrick é um jogador a ser trabalhado. O Endrick ainda, ele... Se a gente for puxar pelo histórico, em nenhum momento o Endrick, quando assumiu a condição de profissional, ele conseguiu convencer os técnicos que estavam no comando. Isso aconteceu até aqui com Abel Ferreira, né, no nível mais baixo. Depois ele chegou no Real Madrid, em nenhum momento ele foi titular com o Ancelotti. O Xabi Alonso não usou em nenhum momento também. E na própria seleção também ele acabou não sendo um ponto definitivo. Houve até um estresse num determinado momento lá no Lyon também, né? Era o Paulo Fonseca, né, que é o técnico. Chegou a ter até um certo estresse ali. Então ele é um jogador muito jovem, com muita força, né, com muita pegada, muito bom nível, mas ele necessita de uma certa, digamos, domesticação tática para que ele possa virar um protagonista. Mas é um jogador com potencial enorme, eu creio que ele vai conseguir chegar nesse estágio. Eu não vejo sacanagem não, eu acho que ele é um jogador ainda em evolução, tem tempo para crescer e, enfim, ele chegou no Real Madrid para brigar por posição com o Mbappé. Aí não há a menor condição, né? Não tem como fazer isso. Mas acho que se eu fosse ele, eu teria paciência, esperaria um pouquinho mais o Real Madrid para ver o que acontece. Se mais um ano não acontecer nada, aí dá para pensar, sim, em sair